Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, enquanto a gente aguarda aqui a grande final entre Magnus Carlsen e Arjun Erigaisi no Meltwater, vamos dar uma olhada numa partida impressionante, numa imortal que aconteceu no Global Chess.com Challenge. A gente tem o grande mestre russo Alexei Sarana, de 22 anos de idade, fortíssimo grande mestre prodígio, jogando contra o consagrado lenhador, o jogador Mamedyarov, e a gente tem uma imortal, galera, vamos lá! Madeira! O lenhador aqui abre a partida com o peão dama D4 e o Alexei Sarana responde com cavalo em F6. Temos C4, E6 e depois de cavalo C3, D5 lutando aqui pelo centro. Peão toma, bispo G5 aqui enfraquecendo o poder do cavalo e agora C6 trazendo mais uma proteção para o peão central. E3, depois de passar o bispo de casas escuras, o lenhador quer tirar o bispo de casas claras e aqui bispo em F5, o Sarana também quer colocar atividade aí pro bispo dele. Cavalo de G em E2, segunda partida, H6, pra onde você vai com esse bispo aí? O bispo volta pra F4 e o cavalo de B vem pra casa de D7 desenvolvendo mais uma peça. Cavalo G3 atacando o bispo se esconde lá em H7, ele fala que ninguém me acha. E o bispo do lenhador fala o quê? Já te achei. Ele fala, tá bom, vamos trocar. Bispo por D3, dama por D3 e aqui G5. Pra onde é que vai esse bispo? O bispo só tem uma casa aqui, a casa de E5. E agora cavalo por E5, D por E5. O cavalo aqui está ameaçado. Cavalo D7 atacando o peão. E aqui F4 pelo lenhador, hein? Olha que posição interessante, que partida interessante que a gente já tem aqui, né? Eu fico me perguntando se o Alexei Sarana vai fazer o roque, o curto, se ele vai fazer o roque longo, se ele vai deixar o rei no centro, o que ele vai fazer aqui? Bom, a partida seguiu com o cavalo C5 atacando a dama e depois de dama C2, G por F4, E por F4. E aqui o que jogar nessa posição, né? Eu não sei vocês, mas eu já... Acho que eu ia olhar pro lenhador e ia ficar com medo, não sei. Acho que eu nem ia olhar pra cara dele, eu ia morrer de medo. Falando, não sei o que jogar aqui, né? E o Alexei Sarana vai para um lance muito agressivo aqui, dama H4, né? Um lance que realmente vai para a luta, né? All-in aqui, enfim, atacando agora o peão aqui de F4, convidando o lenhador a fazer o roque, e agora ele está protegendo o peão e tem o rei em segurança. E aqui torre G8, galera, olha só o Sarana indo para cima aqui do lenhador, que fantástico, né? Torre de A em D1 seguiu na partida. No momento é possível sacrificar a torre, é uma possível ideia aqui da posição. Sacrificar aqui a torre por um cavalo e de repente um peão. E tentar jogar uma coisa desse tipo, tentar avançar o peão de H, mas o ponto todo é que o bispo ainda não está desenvolvido, a torre não está ajudando no ataque. Talvez seja prematuro jogar dessa forma e as brancas têm várias maneiras de amenizar esse ataque, né? Então ainda talvez seja um ataque prematuro. Por isso, torre D8, galera, torre D8, e é o seguinte, o Sarana tá dizendo, ô lenhador, eu vou jogar com o rei no centro aí contra você. Tá bom, o lenhador enfurecido já joga aqui cavalo de C em E2, limpando aqui a terceira horizontal e prometendo todo tipo de ataque, hein? Vai ficar pequeno aqui pro Sarana. A partida seguiu com cavalo em E6 e agora rei H1 aqui pelo lenhador. Aqui um lance importante, colocando aqui o rei em segurança fora da coluna G. E aqui, torre G4 foi jogado pelo Sarana, pressão total aqui agora para cima do peão de F4. Já são 3 ataques e apenas 2 defesas. E a partida seguiu com torre F3 aqui. Opa, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? A partida seguiu com torre D7. Agora você fala o seguinte, por que não toma aqui em F4? Cavalo por F4 parece um bom lance, né? Captura um peão, o problema todo é que as brancas teriam aqui dama em F5, opa, atacando aqui em F4 fortemente. E aqui depois de, por exemplo, torre G5 atacando a dama, simplesmente dama por F4, né? Ô Rafa, mas não dá pra jogar outra coisa? Não dá pra jogar cavalo por cavalo aqui? Aqui tá vindo dama por F7, checkmate, né? Então realmente a posição é perigosa, por isso o lenhador joga esse lance torre F3, um lance que exclama duas, convidando o cavalo por F4, mas o Sarana ligeiro aqui, ele gasta 2 minutos, ele gasta quase todo o tempo dele aqui, né? Ele tem 2 minutos e 30, ele gasta quase todo o tempo e faz o lance torre aqui em D7, protegendo em F7 e agora sim ameaçando capturar em F4, né? Caramba, o problema é que ele teve que torrar o tempo dele aqui pra achar isso daí, né? E o lenhador vem para mais um lance perigosíssimo, que é o lance H3, galera. E a partida seguiu aqui
com torre G8, colocando a torre em segurança, e agora F5. Opa! Vamos tentar entender uma coisa. Por que esse F5 não foi jogado antes? É importante mencionar isso aqui, ó, lá atrás, ó. Já tinha F5 faz tempo aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa posição. Aqui rei H1 foi jogado, torre aqui em G4. Por que não me jogam F5 aqui, por exemplo, né? O problema é sempre que esse lance dá a casa de G5 pro cavalo, e o cavalo fica muito bem aqui numa posição como essa, tá? Agora, mais pra frente, vamos voltar lá na partida. A hora que ele joga esse H3, a torre volta. Por que ele jogou F5 agora e permitiu o cavalo G5? Porque antes ele não fez, era ruim, e agora não tem problema? Exatamente, porque se cavalo G5 agora... esse cavalo tira a possibilidade da dama fugir. E aqui estaria vindo torre F4 e a dama tá presa. Olha o perigo aqui da posição. O Sarana tem que lidar com isso com o tempo caindo, com esse F5 aí. Galera, não pode jogar cavalo G5. E ele encontra aqui o lance cavalo C5. Tá sobrevivendo aqui o Sarana. E o lenhador manda bala agora no lance torre D4, atacando a dama e trazendo mais uma peça pro ataque. A casa tá caindo aqui, dama em E7 foi jogada e agora B4 expulsando o cavalo. Sarana vai sendo amassado, cavalo em A6, dama D2 aqui pelo lenhador. E agora o cavalo volta aqui pra casa de C7 em segurança. Cavalo F4, o lenhador vem trazendo as peças pro ataque. Mas aqui o Sarana, mesmo com pouco tempo no relógio, encontra o único lance da posição, que é o lance rei D8, galera. Vai escapando com o rei aqui o Sarana. Torre E3 foi jogado, dando suporte agora pro peão. Quer jogar com E6. A partida seguiu com dama G5 aqui no limite, tentando encontrar alguns lances. Mas o lenhador segue agora com E6. F por E6, aqui B5 pelo lenhador, abrindo a posição, rasgando tudo. E aqui o Sarana então começa a sua reação, mesmo com o tempo caindo, e faz o lance E5. Esse lance é muito interessante porque dá um garfo aqui nas peças, mas permite aqui B por C6, né? Atacando agora aqui a torre. Olha a complicação da posição, B por C6, mantendo aqui o garfo. E o lenhador manda a bala agora no lance dama em A5. E o ponto todo é o seguinte, o lenhador agora sacrifica a torre. Também é possível capturar o cavalo, mas aqui o Sarana prefere capturar aqui a torre, permitindo agora o lance aqui do lenhador, cavalo E6. Esse lance aqui vem com duplo, você fala, agora acabou, perdeu a dama, o Sarana vai abandonar. Nada disso, Sarana segue aqui com rei C8, no limite aqui não tá levando mate, a torre tá defendendo, mas caiu a dama, cavalo por G5, mas o Sarana segue agora com o peão pela outra torre. Capturando mais uma peça, o cavalo está atacado, o cavalo vem para segurança aqui em E6, mais uma vez aqui existe o tema que se cavalo por E6, peão toma, atacando a torre, né? Não foi assim que seguiu na partida, mas aqui F por E6, torre D6, por exemplo, e as pretas estão ok aqui na partida, e as brancas também não tem nenhum problema. No entanto, aqui o Sarana vai para um lance melhor aqui da posição. Torre por cavalo, permitindo cavalo por bispo, e agora a torre está atacada, o Sarana já não tem mais a dama, mas ele segue com um lance que exclama duas, E2, disparando com o peão, deixando a torre. E aqui então uma Mediarov, o lenhador vai pra cima, cavalo por torre, mas agora a torre D3, olha que espetáculo de continuação, dando suporte aqui pro peão avançar. Rei G1 foi jogado, levando o rei mais pra próxima ali da casa de promoção, torre D1 cheque, rei F2, mas depois de E1 promovendo pra dama, que é isso, galera? O lenhador abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que partida foi essa imortal aqui do Sarana? Ele estava sendo amassado e ele encontrou um recurso com sacrifício de dama e foi pra cima e conseguiu virar a partida aqui contra o lenhador. E abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui dama toma, torre toma rei por torre, rei por cavalo. E esse final aqui ele é vencedor aqui pras negras, né? O Rafa, não vai estragar aí. Não, aqui é difícil de estragar, né? Mas dá pra estragar também. Mas aqui não, aqui vai avançando os peões, ó, vai levando o cavalo. Sempre ali o tema, o rei não consegue parar dois peões de um cavalo, né?
Aqui em pouco tempo as pretas estão fazendo dama e dando checkmate. Uma partida maravilhosa, que reação aqui do garoto russo pra cima do lenhador, né? O lenhador deve ter ficado chateado aí, porque ele tava esmagando o menino e acabou sofrendo essa revirada aí, né? Sofrendo essa revirada. O problema do lenhador foi aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho, ó. A hora que ele começa a se perder aqui nos planos, né? Ele tava muito bem aqui, cavalo F4 tá bom ainda. Aqui o lenhador tá bem pra caramba. Aí ele vai jogando esses lances, já não são sempre os melhores aqui, segundo os computadores, né? E aqui um lance como, por exemplo, ele tinha que ter jogado aqui o cavalo de F em H5, por exemplo, né? Então ficando bem sólido aqui, e as brancas não tem nada a temer, as brancas não tem nenhum problema nessa posição, né? Teria que voltar a dama, pode colocar mais reforço na coluna E, é só ter calma aqui, ter paciência, que as brancas estão ganhas, né? Do que vai fazer aqui? Cavalo B5, a torre volta para D3, as brancas simplesmente têm o jogo na mão, e esse rei exposto vai custar caro, e esses peões vão avançar, vai ter peão passado, as peças vão chegar, não tem muito como evitar isso, né? D4, E6 aqui, olha que bonitinho, né? Aqui peão toma, torre toma, por exemplo. E as brancas estão melhores aqui, eu acredito, né? Dama por B4, o cavalo vem para F6. Ah, não é possível que as brancas não estão bem aqui, né? Agora, o problema é que o lenhador jogou esse C6 aqui um pouco prematuro, né? E depois de peão toma, ele veio com essa ideia de B5. Isso não foi legal, né? Parecia muito bom, mas não foi legal. Permitiu o E5. Foi aqui que ele se perdeu, né? Aqui ainda dava para ele ficar bem. Por exemplo, cavalo cheque forçaria aqui a troca. E aqui teria que jogar F por E6, por exemplo, atacando a torre. E a torre vai fugir para G7, por exemplo, pressionando aqui na coluna G. E torre G4, por exemplo, seria uma boa continuação aqui para o lenhador, mas aqui já com muita luta, né? Talvez melhor para as brancas, mas ainda com muita luta. Aqui vai trocar, vai amenizar o ataque. De fato, não tem uma maneira muito simples de carregar, de castigar esse rei exposto aqui, né? Mas acredito que com um bom jogo, ainda assim, as brancas devem ficar melhores, né? Com muita luta, né? Então o lenhador passou de uma posição de vitória para uma posição onde poderia ainda ter muita luta para uma posição perdida, né? Porque ele acabou não achando os melhores lances com o tempo caindo. E aqui o relatório mostra exatamente isso, né? Uma situação onde o lenhador dominou a partida, dominou, e aí a vitória foi escorregando das mãos. Ele não foi escorregando das mãos e acabou sendo derrotado, né? Mérito aqui, palmas aqui pro Sarana, que fez uma partida incrível, né? E é isso, galera. Enquanto a gente aguarda, portanto, aí a final entre o Magnus Carlsen e Arjun Erigaisi, a gente se diverte aqui com essa partida, com essa imortal aí do Sarana contra o lenhador. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!